Oi, gente, a paz do Senhor. E aí, como é que vocês estão? Mais uma semana aqui no nosso podcast, Leandro Norte. E é muito bom ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo a essa semana. Hoje eu estou aqui iniciando uma nova série para vocês. A série passada sobre oração deu tantos resultados, tantos comentários, tanta gente foi abençoada com esse tema. E eu decidi trazer um tema agora para esse mês de dezembro, né? Bem intencional, já que nós estamos aqui no mês do aniversário de Jesus. Então, por que não falar da pessoa de Jesus? Então, nesse mês, eu quero trazer alguns milagres. Eu senti muito forte, né, do Senhor, de trazer à nossa memória os milagres do Senhor. E eu creio que você vai ser também muito abençoado no final. E se você for, você já compartilha esse episódio para outras pessoas também, para avivar ali a fé, a esperança, na vida, né, no coração dessas pessoas. Então, eu conto com vocês para que tanto o YouTube, o Spotify, eles possam, né, entender que esse conteúdo é relevante e eles entreguem também para outras pessoas que não estão aqui, né, no nosso grupo que a gente conhece, que já tem, né, conhece esse podcast, tá bom? Então, eu conto com vocês. E o tema para esse episódio de hoje é milagres que acontecem no caminho. E eu quero começar esse episódio de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Deixa eu me atualizar aqui. Neste ano de 2025, você obedeceu o que Deus te pediu ou você ficou parado, esperando algo acontecer primeiro? Porque muitas vezes nós temos isso, né? O Senhor nos dá uma direção e a gente fica esperando Deus movimentar as águas, Deus fazer algo para que a gente perceba, opa, deu um sinal, agora eu posso ir. E nem sempre Deus vai dar um sinal. Muitas vezes ele vai esperar você dar uma resposta para aquilo que ele já te mandou. Então, eu quero ler com vocês uma passagem que se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 17, que certamente essa passagem já é conhecida por vocês, que é a cura de 10 leprosos. Olha que poderoso esse texto que diz assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro de 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Preste atenção nessa passagem. Indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro, e lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Certamente você já ouviu essa passagem, alguém ministrando sobre o poder da gratidão. E também, né, a gente pode sim olhar para esse texto e ver como, né, dentro dos 10, apenas um teve esse coração agradecido pela cura, pelo milagre que experimentou. Mas não é sobre isso que eu quero falar, porque a verdade é que muitos milagres, a gente vê aqui nesse texto, não acontece quando você pede, ou quando você sente, ou quando você entende. Eles acontecem quando você obedece. Por que eu digo isso? Porque aqui nesse texto nós vemos que os 10 gritaram: Mestre, tem compaixão de nós. E Jesus não foi até eles, Jesus não tocou neles, Jesus não liberou uma palavra, seja curado agora. Jesus não fez nada disso. Jesus fez o quê? Vão e apresentem-se ao sacerdote. E o texto, ele mostra isso, né? Que os homens ali estavam sendo marcados por uma lepra. E nós sabemos que naquela época, os leprosos, eles não podiam se aproximar
da cidade. Eles tinham que manter-se à distância no povoado vizinho, porque estavam, né, marcados por uma enfermidade. Então, eles estavam afastados da família, não podiam ter convivência, não podiam ter, sabe, toque, não podiam ter nada. Tinham que estar afastados. Nem esperança eles tinham, porque nem sempre a lepra, dependendo, da causa, ela tinha cura. Se fosse como a gente viu, né, em vários exemplos na Bíblia, que o próprio Deus colocou uma lepra na pessoa. Então, a pessoa não era curada. E ficava assim, então ficava afastada realmente da sociedade. Então, nós vemos aqui que eles não fizeram nada disso e Jesus também não fez. Jesus só deu uma palavra para eles: vão e apresente-se aos sacerdotes. E o interessante aqui que é para todos aqui tudo era igual, né? Os dois estavam nas mesmas condições, a mesma realidade, eram leprosos. Mas a partir da resposta de Jesus, as histórias começam, né, a ter aí uma transformação. A realidade deles começam a mudar. E Jesus olha para eles e diz: vão, apresente-se aos sacerdotes. Então, não, como eu disse, não houve toque, não houve uma oração poderosa, né? A gente que é pentecostal, né? A gente gosta do fogo. E hoje eu tô aqui com visita, a gente estou com plateia. Hoje eu não estou sozinha nesse podcast. Hoje eu estou gravando com plateias. E olha, gente, só plateia, que se vocês vissem. Então não teve uma explicação, não teve, né, uma cura ali momentânea. Pelo contrário, houve apenas uma instrução. E a instrução, gente, vamos ser bem sinceros, não fazia sentido nenhum naquele momento. Aquela palavra que os leprosos receberam não fazia sentido nenhum, porque hoje, né, a gente ouve muito. Mas tem que fazer sentido para você. Faz sentido para você isso? Se faz sentido, vai e faça. Então imagina você hoje, eu não sei qual é o teu estado, não sei como você se encontra, mas se Jesus chega para você, como você tá, e dá uma direção meio estranha, porque vamos ser bem sinceros, vão e apresente-se aos sacerdotes. Eles não podiam se apresentar aos sacerdotes, eles não estavam curados definitivamente. Eles não tinham essa autorização. Isso era lei, mas eles receberam essa ordem do Senhor. E eles obedeceram. Todos ali foram, né? E eles estavam vendo as feridas ainda. Então, não é que a palavra que Jesus falou, vão e apresenta-se aos sacerdotes, mudou a realidade deles naquele momento. Eles continuavam ali com as feridas expostas. Então, como eu disse, não fazia sentido para eles irem até os sacerdotes, porque a cura não tinha sido visível ainda. Mas, como eu disse, o tema desse episódio é no caminho, os milagres que acontecem no caminho. No caminho quando a gente obedece. Então, eles receberam a palavra e eles começaram a andar em direção aos sacerdotes, em direção ao milagre. E a frase que define completamente esse episódio aqui, né? Indo eles ficaram purificados. Indo eles, isso é muito forte, gente. Porque muitas vezes nós esperamos ou desejamos um milagre assim, instantâneo. Milagre no estalar de dedos. Quantas vezes Deus fala pra gente, vai, que enquanto você vai, eu opero um milagre. E a gente fica, não, mas não faz sentido. Não, mas eu quero um sinal. Eu preciso de um sinal. E o Senhor está falando, eu não te dou sinal nenhum. A única palavra, a única instrução que eu te dou, vá e faça isso. E muitas vezes, por causa da nossa desobediência, a gente não experimenta de um milagre. Eu sempre trago para vocês o exemplo do meu filho, né? O Lucas. Se eu tivesse ouvido lá no início o que os profissionais falaram a respeito dele, hoje ele estaria numa cadeira de rodas, não estaria falando, não estaria correndo, não estaria frequentando uma escola normal como qualquer outra criança. Por quê? Porque naquele momento eles me deram uma palavra. Provavelmente ele não vai andar, ele não vai falar, ele vai ficar do jeito que está. Ou seja, não vai ter vida. Mas eu me posicionei falando, não aceito. Eu não aceito. E eu creio num Deus de milagres. Eu creio num Deus que pode fazer infinitamente mais.
E por conta dessa minha posição, eu comecei a correr atrás e orar e clamar e buscar também, nessa medicina pode fazer, buscar na medicina. E o que aconteceu? Hoje eu vejo milagres. Só que foi um milagre instantâneo? Foi processual. Foi no caminho, foi na obediência, foi acreditando no Deus que eu sirvo. Então, por que que talvez você não esteja aí vivendo um milagre? Porque Deus te deu uma palavra e você decidiu não obedecer, porque para você não fazia sentido nenhum aquela palavra. Então, o milagre ele não aconteceu no pedido, não aconteceu na promessa, não aconteceu no lugar de espera, mas aconteceu no caminho aos sacerdotes. Agora eu quero que você olhe para você, para esse ano que você aí está terminando para a gente, né? Que você enfrentou. Quantas vezes Deus te deu uma direção clara, simples, prática, mas você pensou: ai, Senhor, mas não faz sentido. Nada está mudando. Eu continuo com a lepra no meu corpo. Eu continuo vendo o meu casamento do mesmo modo. Eu continuo vendo meu filho nas drogas. Eu continuo vendo portas fechadas de trabalho. Nada está mudando. Eu não estou sentindo nada. Eu não estou vendo nada. E por conta disso, você ficou parada, estagnada. Porque você simplesmente decidiu não obedecer. Mas nós estamos vendo aqui nesse texto que Deus não te mandou sentir nada. Quem anda por sentimentos é criança. É criança. Criança, eu tô com fome. Dá aquele show deles. Eu tô com sono, dá outro show. Gente, o adulto não vive por sentimento, ele vive por fé. Ou você crê ou você não crê. Não existe esse meio termo. Mas tem que fazer sentido para mim, pastora. Não, isso não é fé, isso é sentimento. Nossos sentimentos são enganosos. Nós somos instáveis. Uma hora a gente está bem, está feliz, está acorda, né? Aleluiado, cheio de fé, cheio de esperança, acreditando. Outro dia, tá tudo ruim. Para quem mora aqui na Europa, sabe muito bem disso, como o clima afeta o humor das pessoas. Hoje eu acordo bem porque o sol tá raiando, tá um dia lindo, céu azul, isso traz alegria para a gente, mas no dia seguinte tá um dia cinzento, escuro, frio. E aí você deixa com que isso afete o seu humor. Então você percebe que nós somos assim. Muitos, sabe, involúveis, um dia tá bem, outro dia não tá. Então nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos, mas sim pela palavra de Deus. Ela é a verdade, ela é a rocha, é nela que nós devemos nos apegar. E aí, depois que você decide obedecer, você começa a perceber que os sentimentos vêm acompanhando, sentimentos, né, de paz. Por quê? Porque você começa a entender, meu Deus, Deus está fazendo, Deus está operando, você começa a perceber coisas, você começa a ver sinais, e aí você vê o milagre que vem também depois da sua obediência, a clareza. Quantas pessoas que é, enfrentam uma enfermidade e aí vão e Deus vem operando, né, como eu disse, no caminho. E depois você começa a fazer sentido para você, meu Deus, eu sei porque agora o Senhor permitiu isso, porque era isso. No processo, é no caminho que Deus vai, sabe, clareando as tuas ideias. E não é nada disso bem antes, mas depois. Então, o milagre, gente, o milagre, ele é ativado enquanto nós nos movimentamos, enquanto nós obedecemos. Obediência é o passo que abre as portas, que a oração muitas vezes não abre sozinha. A obediência é o passo que abre portas, quando muitas vezes a oração ela não abre sozinha. Então, muitas vezes nós oramos, oramos, pedindo por um milagre. Mas se nós não estamos dispostos a obedecer a direção que o Senhor está nos dando, é tolice. É oração de tolo. Porque Deus ele sempre responde através da oração. Deus fala através da oração. E você tem que estar disposto a obedecer. Agora, né, eu quero falar com você sobre algo que talvez ninguém te perguntou esse ano, mas eu quero te perguntar. Quero que você reflita sobre isso. Aonde foi que você parou esse ano? Aonde foi que você parou esse ano? Qual decisão Deus te pediu para tomar e você adiou? Aqui nós vemos nesse texto que esses homens receberam uma instrução de Deus, Jesus. E eles decidiram obedecer.
E o milagre veio por causa da obediência. Então, qual é a decisão que Deus pediu para você tomar? E você está aí, adiando e dando justificativas e se desculpando. Ai, não, porque isso, porque aquilo. Você encontra 1 milhão de justificativas e você não se posiciona naquilo que o Senhor já te pediu. Qual caminho ele abriu e você não entrou? Que forte isso. Porque a gente muitas vezes ora pedindo uma porta aberta. E o Senhor abre a porta. E a gente não está disposto a entrar. A gente não está disposto a se movimentar. Qual cura ele iniciou e você não deu continuidade? Você não acreditou verdadeiramente que Deus podia fazer isso? Qual hábito que ele pediu para parar e você continuou sustentando esse hábito? São reflexões que você pode parar aí e se responder e se realmente refletir sobre isso, porque o ano está terminando. O ano, né, o nosso calendário está terminando, mas o calendário de Deus não. E ele pode ainda esse ano, nos últimos dias que faltam para terminar, ele pode operar um milagre. Se você estiver disposta a se movimentar dentro da palavra que ele já liberou sobre você. Então, às vezes, não é falta de fé, mas é falta de continuidade, é falta de disposição. Às vezes, não é a ausência de Deus, mas é a ausência de você tomar uma atitude. Deus está com você. Ou você não acredita que Deus está? Deus está com você. E você precisa acreditar que Ele está com você. E você dá o primeiro passo. Muitas vezes, Deus vai te dar a direção, mas a escada ainda não está ali. Por quê? Porque Ele quer que você dê o primeiro passo. E aí, quando você dá o passo, Ele coloca o degrau. E para muitos isso é difícil. Para muitos isso é difícil porque não faz sentido. Sabe, você racionaliza aquela palavra, Senhor, mas eu não estou vendo o degrau, como é que eu vou dar um passo? Como é que eu vou botar o meu pé ali se eu não estou vendo o degrau, nem eu vou cair? E Deus só falou, só vai e faça. Só vai e faça. Pedro, quando a gente olha Pedro ali naquele barco, ele vendo, ele com os outros discípulos, vendo Jesus andar sobre as águas, o que que acontece? Pedro fala, Senhor, você és tu, deixa eu ir contigo. Jesus falou, vem, vem. Como Jesus, eu não sei não se eu teria fé para isso, mas assim, né? Pedro é Pedro, mas é a realidade. Jesus, ele sempre pede coisas para a gente que vão contra a nossa razão. Ele sempre vai nos pedir passos de fé que não faz sentido nenhum. Pastora André está aqui com a gente, né? Tá na Noruega. Ela foi gravar um podcast comigo há pouco e vocês vão ouvir aí também. E tá na Noruega. Nunca imaginou, né? Tá no outro lugar. Quantas histórias, quanta coisa Deus faz. Por quê? Porque Ele espera da gente um passo de fé. Gente, eu creio que Deus ama a gente ousada. Eu acredito que Deus ama a gente, assim, sabe, que tem fé, que acredita. Eu creio num Deus de verdade, eu não tô, sabe, servindo a um Deus de mentira, não. Eu vou dar um passo de fé. Vai existir, vai. Mas eu creio que isso, assim, sabe, anima o coração de Deus. Deixa Deus assim, oh meu Deus, essa é minha filha, esse é meu filho. É isso, creia. Por isso que às vezes as pessoas estão, esse povo é louco. É louco não, é porque tem fé. Aí as pessoas querem, né, denominar como doido. Não é não, gente, é porque tem fé. Aí vem os críticos. Ai, porque é louco, porque não tem isso, aquilo, isso. Continue dando passos de fé. Então, às vezes não é que Deus não está fazendo, é que Ele está esperando você andar. E a gente está sentada no nosso sofá, assistindo nossa Netflix, acomodada, confortável. Ai, pastora, mas tá tão bom aqui. Esse frio da Noruega. Não, mas tá tão confortável. E Deus está falando que, filha, a palavra eu já liberei. Vocês lembram lá no início de tudo? Gênesis, quando Deus falou assim, haja luz e houve luz. Haja céus e houve céus. É a palavra de Deus. Não é a palavra de um homem, é a palavra de Deus. Se Deus falou, vá e faça. Pronto, vai e faça. Aí fica naquela dúvida, aí fica conversando com as dúvidas que vêm na tua mente. Pare de dar conversa para essa tua mente. Vá ouvir a palavra de Deus e só. Por isso que muitas vezes eu sou muito, né, Adriana.
Eu sou muito rápida em responder. Quando Deus fala, opa, então vamos. Vamos. Eu não fico, porque eu sei que se eu parar e ficar tentando racionalizar, gente, eu vou paralisar. Eu vou paralisar. Então, se o Senhor falou, vai, faça isso, eu faço agora. Vamos, vamos, vamos. Não fico esperando, não. Não fico esperando, porque eu sei que se eu esperar, eu paraliso. Então, assim como os leprosos, existe milagre, só é liberado quando nós nos movimentamos. Mas aqui, nesse texto também, ele não para só aqui. E para mim é o maior milagre de todos. Porque até aqui todos os 10 viveram um milagre. Sim ou não? Todos os 10 foram curados. A gente viu no texto. Todos os 10, sem nenhuma exceção. Mas a história não termina no milagre. A história termina quando os 9 seguem viagem e vão, né, até os sacerdotes. Mas um deles percebeu a cura. Um deles estava atento. Um deles entendeu que o milagre aconteceria no caminho, não na chegada, no destino. Mas era no caminho que o milagre aconteceria. E ele atento a palavra de Jesus, porque muitas vezes nós não estamos vivendo um milagre nesse processo. Por quê? Porque nós achamos que o milagre só vai acontecer no destino. E Deus está falando, não, não é no destino, não. É no caminho. É no caminho que você está indo. É no caminho da obediência que eu vou operar, que eu vou fazer, que eu vou, sabe? O milagre vai acontecer nesse caminho. E aí um deles, atento a isso, percebeu, eita, o milagre aconteceu. Ele faz o quê? Ele volta para Jesus. Ele percebeu que foi curado. E aí ele volta e a cura, gente. Ah, gente, isso aqui é maravilhoso. Porque a palavra de Jesus, temos que estar atento. Porque como Jesus disse, vai e faça isso. E todos os 10 fizeram. Um entendeu o milagre e um voltou. Um voltou para quê? Para devolver a glória, para agradecer. Mas o que eu disse que o maior milagre não foi a cura no nosso corpo físico, porque isso já é maravilhoso. Muitos de nós estamos precisando de um milagre, e um milagre agora, para ontem, né? Mas a cura que esse único, ou o milagre que esse único recebeu, foi quando ele voltou para Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradeceu-lhe. E Jesus, no final do texto, diz assim: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Aleluia! Gente, vocês percebem aqui que não foi o milagre que salvou este homem, mas foi a fé dele depositada na pessoa certa. E por que que eu falo isso? Porque muitas vezes nós se experimentamos um milagre, mas após o milagre a gente faz o quê? A gente racionaliza. Quantas pessoas foram curadas de uma enfermidade? E aí você faz o quê depois? Você não volta para Jesus para devolver a glória, para agradecer-lhe. Nós fazemos o quê? Ah, foi a medicina que me curou, pastora. Foi o remédio tal que eu tomei que me curou, pastora. Não foi o livramento que eu tive, foi sorte, pastora. Isso é racionalizar o milagre. E isso é ingratidão. Foi o que os 10 aqui, os 9, na verdade, fizeram. 9 não entenderam que o milagre não foi só a cura que eles receberam. Porque eles continuaram a vida, mas só um entendeu e voltou e agradeceu a Jesus que operou um milagre. E por causa do coração, porque isso é coração, gente. Isso é o coração. E o coração dele fez o quê? Ouviu de Jesus. Ouviu de Jesus, a tua fé te salvou. Porque milagre não salva ninguém. Milagre não salva ninguém, porque se salvasse, o povo de Israel que contava no deserto experimentou tanto milagre. Mas ainda assim, todos caíram no deserto. Por quê? Porque milagre não salva. Deus não tem problema em operar milagre. Jesus não tem problema em falar para você, filha, tu estás curada, filho, tu estás liberto. E para Jesus não tem problema, porque basta uma palavra para ele e ele faz. Porque ele é Deus e ele tem todo o poder. Mas, acima de tudo, o que nós precisamos
E foi o que esse homem experimentou, foi o que esse homem recebeu, que foi o quê? A salvação. E essa palavra salvou não é sobre cura física, não é sobre milagre momentâneo. Essa palavra significa, no grego, sozo, sozo, que significa salvação, restauração, libertação, alinhamento e transformação por completo. Olha que forte isso. Foi o que esse único homem, porque ele voltou para Jesus, foi o que ele recebeu. Salvação. Ele recebeu algo que milagre nenhum dá. Transformação interna. E esse homem entendeu algo que muitos cristãos maduros, infelizmente, ainda não entenderam. Que milagre não é o final, mas milagre é o convite para a gente voltar. Voltar para o Senhor. A gente gravou um podcast anteriormente, a gente falou sobre um convite. E é justamente isso que nós estamos falando, sabe? É um convite que o Senhor nos convida hoje a voltar. Voltar a reconhecer, voltar para adorar, voltar para glorificar e voltar para um relacionamento. Um relacionamento, porque quando a gente vai ver o início de tudo, não havia doenças, não havia problemas, não havia nada. Era um relacionamento que existia entre o pai e os filhos. E é isso que o Senhor nos convida. E sabe por quê, né? Como eu já disse, a gente não volta porque a gente quer racionalizar esse milagre, mas que hoje não seja a tua realidade. Que essa não seja a tua realidade, mas que se for, que você hoje possa se arrepender e voltar e pedir perdão, porque não foi para isso simplesmente que Deus te curou. Ele te curou para te atrair de volta à presença. Então o milagre foi só uma isca para atrair de volta o teu coração para Ele. Então eu queria te perguntar e finalizar esse episódio de hoje. Você andou quando Jesus te mandou? Que você possa refletir sobre isso. Você reconheceu quando Ele fez? Quando Ele operou? Você viveu o caminho, mas esqueceu de voltar? Você obedeceu, mas não agradeceu? Você recebeu, mas não devolveu a glória que pertencia ao Senhor? São perguntas que você pode refletir. E se em alguma delas você entender que você errou, há um convite hoje do Senhor. Um convite para você voltar. Voltar para agradecer, voltar para reconhecer e voltar para esse lugar de relacionamento e de comunhão com Jesus. Esse é o convite do Pai para você hoje. E eu estou aqui e eu quero te convidar a você orar junto comigo nesse momento. Porque se você está afastado e entendeu que, pastor, eu vivi isso. Eu pedi tanto por um milagre, eu clamei tanto para que Deus abrisse uma porta, para que Deus me abençoasse, abençoasse a minha casa. Quantas pessoas hoje estão vivendo os milagres, as bênçãos do Senhor, mas deixaram o abençoador. Mas o Senhor está nos convidando hoje. Feche teus olhos e vamos orar. Pai, aqui estão teus filhos, cada um, Senhor, que está ouvindo essa palavra. E eu quero te pedir, Pai, que cada um que ouviu essa palavra possa ser tocado pela tua presença agora, Espírito Santo. Que haja um toque, que haja um renovo, que haja um encontro, que haja, Senhor, um retorno à tua presença. Que haja, assim, Senhor, que seja o Senhor convencendo cada vida que está nesse lugar, cada vida que está ouvindo essa mensagem, a retornar à origem, a retornar, Senhor, aquilo que o Senhor, desde o início, preparou para nós. É o que eu te peço, Espírito Santo de Deus, abençoa cada vida que está ouvindo essa mensagem e que seja o Senhor mesmo trazendo ela de volta a esse lugar. Nós te louvamos por essa palavra e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. E se você foi abençoado, não esquece, compartilhe essa palavra. Eu sei que tem muitas pessoas vivendo essa realidade hoje e que precisam ouvir essa verdade para retornarem ao lugar de origem, que é o lugar de comunhão com o Pai. Deus abençoe. Nos vemos num próximo episódio.